oportunidade de usufruirmos da tua companhia maravilhosa, Senhor. O Senhor nos ensinou a orar. Pai nosso, é diante de Ti que nos prostramos, conscientes do Teu bendito amor, que nos alcança a todo instante, e é o motivo de nós não sermos consumidos, é o motivo de nós sermos conservados, guardados, protegidos, alimentados, conduzidos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer valer todo esse amor que nos alcança, como nos ensinou o nosso amado irmão, teu servo, o apóstolo Paulo, que o teu amor nos constranja a nos entregar mais, Senhor, a demonstrar ativamente que nós também te amamos. O amor que nos alcança também é por nós respondidos em amor, da maneira como o Senhor nos ensinou a demonstrar o amor por Ti, através da obediência. Que seja assim, Senhor, nas nossas vidas, como temos aprendido ultimamente, Senhor, a sermos sal, a sermos luz, demonstrando no nosso viver diário que nós não somos mais quem éramos, e a nossa história foi transformada pelo Teu toque, o Teu toque regenerador, mudou tudo de uma vez para sempre nas nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a enxergar isso, essa maravilha de termos sido alcançados pelo Teu toque, pelo Teu olhar, pela Tua palavra, Senhor, que nos regenerou para uma viva e nova esperança. Obrigado, Senhor, pela reunião de hoje, por esse ajuntamento solene, no nome bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sejamos, Senhor, santificados para a Tua glória, Senhor. Que haja uma transformação no nosso entendimento e experimentemos mais e mais a Tua vontade sempre boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor. Ajuda-nos a valorizar o que temos e a cuidar do que o Senhor nos concedeu, Senhor. A Tua casa, a Tua família, que é a nossa família, o Teu Evangelho, Senhor, que é o nosso Evangelho. Ajuda-nos a valorizar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Continuando de onde nós paramos, e hoje nós vamos falar sobre esse caminho sobremodo excelente. É isso que nós entendemos quando meditamos no Sermão do Monte. É um caminho sobremodo excelente. Quando Jesus nos apresenta todas essas verdades, nós precisamos entender essas verdades sempre no contexto do amor, não como algo legalista, como algo que tem um fim em si mesmo,
Muitas pessoas se relacionam dessa forma com o Sermão do Monte, como se fosse um conjunto de regras, onde uma vez que a obedecemos, nós somos de alguma forma salvos. E não é assim, uma vez que todos nós já sabemos que somos salvos por fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, também é importante que a gente entenda que sem as boas obras não há qualquer tipo de evidência de salvação nas nossas vidas. E elas devem ser vistas sempre como algo que se completa a salvação e a santificação. Mas não podemos falar de salvação e santificação sem antes entendermos o amor. Então, antes da gente começar aqui, a partir do versículo 21, ontem nós fomos até esse trecho, né, que fala do homicídio, mas eu queria ler com vocês 1 de Coríntios, essa passagem bastante conhecida de todos, tem até música mundana, né, que infelizmente usa de uma maneira pervertida essa passagem, sem que a maioria das pessoas entenda o que de fato está sendo dito aqui. Mas como cristãos existe muito a edificar a nossa vida, como toda palavra, entender o que está escrito aqui. Primeiro é importante saber qual carta que está falando sobre isso. É a primeira carta aos Coríntios, que é por muitos tido como a carta mais severa que o apóstolo Paulo escreveu. Junto com Gálatas, são duas cartas que as pessoas entendem que a linguagem do apóstolo Paulo é uma linguagem de muita reprovação em virtude de um viver equivocado dos cristãos nessas igrejas locais, nesse momento em que as cartas foram endereçadas a eles. Então, nessa carta muito severa, que o apóstolo Paulo vai falar sobre aqueles que não entram no reino dos céus, como nós já vimos no capítulo 6, ele vai falar, é a única vez que a gente vê na Bíblia, né, alguém sendo entregue nas mãos de Satanás, né, verbalmente isso sendo dito. Mas é nessa carta que o apóstolo Paulo define o que é amor para a gente, e mais do que isso, diz que sem o amor não adianta nenhum tipo de esforço. Então, não tem como haver proveito para a nossa vida de praticar ou de tentar praticar o que está escrito no Sermão do Monte, se a gente não tem amor. Se aquilo que é feito não é feito com amor, então não tem validade, não vai ser recebido pelo Senhor de maneira agradável. Então, de forma breve, eu quero trazer para vocês aqui essa primeira parte, capítulo 13 de 1 Coríntios, com uma introdução do que a gente vai falar hoje, um pouco sobre o Sermão do Monte. Por isso, o título da nossa mensagem hoje é Um Caminho Sobremodo Excelente. É justamente no final do capítulo 12, início do capítulo 13, que o apóstolo Paulo diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Por que o apóstolo Paulo fala nessa linguagem? Porque os irmãos coríntios estavam brigando entre eles, uma espécie de disputa, quem tinha um dom melhor, quem era a pessoa mais importante da igreja, que tipo de dom deveria ser mais buscado pelos cristãos. E o apóstolo Paulo, então, se ele quer buscar um dom muito bom, é o amor. Perceba que ele fala justamente para pessoas que às vezes nem enxergam o amor como dom, né? Normalmente você não vê uma pessoa entrando na igreja e buscando o dom, o amor, né? Mas deveríamos todos. Então aqui no capítulo 13 ele começa dizendo, né? E é preciso que a gente entenda que a linguagem aqui seria no português, né? Hipérbole. Então, o que é uma hipérbole? É uma linguagem onde você faz uso de exagero, para você chamar a atenção para algo. Então, é como se alguém dissesse assim: fulano comeu 100 quilos de comida. É claro que a pessoa não comeu 100 quilos, né? O fulano comeu a comida do restaurante toda. É claro que ele não comeu a comida do restaurante toda, né? Então, mas quer dizer que a pessoa comeu bastante. Então, é essa figura que a gente vê aqui de forma na Bíblia usada pelo apóstolo Paulo, né?
Então você tem um exagero para chamar a nossa atenção para o fato. Por que eu estou tendo esse cuidado? Porque é nesse trecho que muitas pessoas pervertem o que as igrejas pentecostais dizem que a língua estranha que eles falam seria uma linguagem angelical. E não há qualquer fundamento para isso na Bíblia, porque toda vez que o anjo fala na Bíblia, fala numa linguagem humana. Ele não fala numa linguagem especial, não. Ele fala de uma forma que é a linguagem corrente da pessoa que está recebendo a mensagem. Então, por isso que eu estou falando nesse sentido. Então, aqui, no primeiro momento, ele diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Né? Então, ele está falando, eu falasse todo tipo de linguagem, né? Falasse tivesse condição de me comunicar com todas as pessoas. É isso que a língua faz. A língua é um atributo daquele que se comunica, né? Então, ele não está falando da língua enquanto um órgão biológico. Por quê? Porque, se você for ver, a baleia tem língua, o cachorro tem língua, mas eles não têm língua, porque eles não falam, né? Pelo menos até onde eu sei. Tem gente que diz que conversa com o cachorro, né? Eu tenho minhas dúvidas em relação a esse tipo de diálogo. Então, aqui, língua é no sentido de comunicar. Então, a gente não... Quem é que se comunica com anjos? Né? A gente não se comunica com os anjos. É ele que, se quiser, se Deus mandar, se comunicam com a gente. Mas ele diz aqui, ainda que eu tivesse, né, esse dom de falar todas as línguas do mundo inteiro e dos anjos, se eu não tiver amor, então, olha o que ele quer chamar a atenção no texto. Não é para língua de homens e de anjos, mas é para o amor. Se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ele está falando do sino. Então, aqui a gente não está muito acostumado mais com o sino, né? Porque a gente vive numa era digital, onde é tudo eletrônico, né? Então, mas antigamente você sabia mais ou menos o horário quando o sino da igreja, né? Dependendo se fosse a cidade do interior, tocava, né? Dependendo de alguns lugares, tocava de hora em hora, né? E batia mais vezes quando era 6 horas, né? Porque é uma hora sagrada para os católicos. Então, a ideia de que ali tem um barulho, mas não tem vida. Então, o metal, ele emite um som, mas ele não tem vida. Então, é isso que ele quer dizer, que se você faz algo, né, ainda que seja grandioso, mas não é pelo motivo do amor, para Deus é como se você não tivesse feito nada. Os homens podem fazer uma placa para você, você pode receber um prêmio Nobel, você pode ser chamado para todos os programas de auditório do mundo, da televisão, mas para Deus o que você fez é nada. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer em relação a essas pessoas que buscavam uma série de dons que eram dons que de alguma forma davam algum tipo de reconhecimento. Então ele está mostrando para essas pessoas que o dom que essas pessoas buscavam não era por amor, né? Então não valia, Deus não considerava aquilo como algo benéfico, pelo contrário. Então ele continua e ele dá um segundo exemplo: e ainda que eu tenha o dom, né? O dom, ele usa agora a palavra dom. Então, dom fala de quê? De receber um presente, de receber uma dádiva. Então, já não é algo que você se esforçou para conseguir, mas é um dom. De profetizar. Por quê? Porque ninguém pode falar da parte de Deus, a menos que Deus autorize essa pessoa a falar. E conheça todos os mistérios e toda a ciência. Então, mistério aqui não está falando de você adivinhar o RG e o CPF do irmão, não é isso. Está falando mistério de coisas desconhecidas por seres humanos. E olha que o apóstolo Paulo está escrevendo isso há 2000 anos atrás, que tem uma série de coisas que hoje nós conhecemos e que naquela época eram desconhecidas, né? À medida que as pessoas foram estudando mais a ciência, determinados fatos ficaram conhecidos. Então, o que o apóstolo Paulo está apontando é nessa direção.
Conhecer mistérios, conhecer ciência. Então está falando de intelecto. Então de nada adianta você ter extrema inteligência se isso não for por amor. Então a gente percebe que tem muita gente que gosta de estudar, mas assim, quando eu falo assim, gosta de estudar, é porque na mente daquela pessoa vai haver um retorno em algum momento. Às vezes pode ser nem um retorno material, mas um retorno o quê? Emocional, no sentido de que a pessoa se sente reconhecida por alguém no seu esforço. Então você se sente bem porque você é reconhecido naquilo que você se dedica, né? Você tem casos no mundo, né, de pessoas não religiosas que se dedicam a determinadas, né, causas, bandeiras, e elas são reconhecidas por isso. E Jesus está dizendo aqui por meio de Paulo que isso não tem utilidade, né, se não tiver o amor. E preste atenção, que quando você leu o Novo Testamento, todos vocês sabem que ele foi escrito em grego. E em grego você tem 3 palavras que se traduzem por amor e que representam ideias completamente distintas. A primeira palavra é eros, e essa palavra é uma palavra que vem de Platão, né? Por isso que você, com certeza, você já ouviu falar do amor platônico, né? Então, quando você é criança e você deseja alguma coisa, aí você diz, fulano tem um amor platônico, então quer dizer que você deseja, porque segundo Platão, amor era desejo. Então vamos imaginar que você desejasse muito esse celular, então você só ama esse celular enquanto você não tem ele. Quando você tem esse celular, você já não ama, porque você já tem. Então a partir de agora você vai desejar outra coisa. Então esse é o amor eros, o amor desejo. Às vezes a gente, né, associa isso à imoralidade, mas não é. Apesar de incluir também essa ideia, mas não é essa a ideia. A ideia é, você ama enquanto você deseja. A partir do momento que você já tem, você não deseja mais. Então você não ama mais. Isso é o amor eros. O amor filéu já é um outro tipo de amor que é desenvolvido, se eu não me engano, por outro filósofo que foi aluno, né, de Platão, que é Aristóteles, que ele diz que não é desejo, né, que o amor tem que ter uma reciprocidade, que não pode ser assim, então você tem e já não quer mais. Então o amor filéu seria o amor por coisas que você já tem, né? Então você tem um irmão, por isso que tem gente que às vezes diz, o amor filéu seria o amor de irmão, né? E seria uma coisa assim, muito reduzida do que de fato é a palavra. Então é a que você já tem. Então você tem o seu pai, sua mãe, ame seu pai e sua mãe. Então esse seria o amor filéu. Você tem um cachorro, você tem uma casa, então não se restringe a pessoa específica, mas a qualquer coisa. Então esse é o amor que Aristóteles vem dizer, que é o amor filéu, que a gente vê na Bíblia, que inclusive Pedro usa e diz que tem por Jesus, né? E Jesus diz, você tem mesmo esse amor filéu por mim? E aí ele diz, eu não sei nem se eu tenho esse, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Mas aí então vem Jesus e traz essa nova definição de amor, que é o amor sacrificial, que é o amor que não exige nada. Então eu nem tenho o ser amado, né? Mas eu amo ele mesmo assim. É o amor que a gente aprende no Sermão do Monte. Ame os seus inimigos. Então esse não poderia ser o amor filéu. Por quê? Porque você não tem um inimigo, né? No sentido de que o inimigo não responde o seu amor da mesma forma, né? Como o pai, o irmão, né? Então Jesus diz, você tem que ter esse amor que independe de resposta. É um amor que ele é bom em si mesmo. Ele realiza você em si mesmo. Então é esse amor que Paulo está falando aqui. É esse amor que vem de Deus e que nós somos apenas não um receptáculo desse amor. Nós somos o condutor. Então o amor de Deus vem até nós e nós passamos. Olha a ideia que a gente já estudou no Sermão do Monte, de sal e luz. Por isso que diz, brilhe a luz. Então, quando você brilha a luz, está incluído nessa ideia o quê? O amor. Então, a luz de Cristo vem e brilha. Então, você ama as pessoas sem exigir nada. O que é que a luz exige da gente? Nada, ela está iluminando.
Então, é isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Por isso esse cuidado. Porque ele está falando para um público grego que tinha muito essa minúcia, né? Então, você está falando de amor, Paulo, mas é que amor? Então, você está falando do amor de quem? De Platão, de Aristóteles? Aí Paulo diz, não estou falando do amor de nenhum deles. Percebeu porque em 1 de Coríntios, lá no começo da carta, Paulo diz, quando eu fui ter com vocês, eu decidi não saber. Então Paulo está dizendo que ali, eu não estou concorrendo com Platão e Aristóteles. Eu vim falar de Cristo e este crucificado. Aí a pessoa vem e diz, pastor, mas eu nunca pensei nisso. Mas não pensou por quê? Porque muitas vezes a gente não estudou como deveria. Então a gente não se dedica ao estudo das Escrituras, como a gente já falou. Como é que você vai pregar uma palavra? Você tem que conhecer o contexto histórico e você tem que conhecer o contexto original, porque a Bíblia, esse texto não foi escrito em português, que o vocabulário da gente é um, foi escrito em grego, e aí você tem que estudar para poder você ensinar. Mas o que é que a gente tem na igreja? Muita gente que sabe tudo e que não pode aprender nada. É um monte de copo cheio. Então, vai falar de amor, fala tudo menos o que a Bíblia quer dizer. Pega todo tipo de bobagem cor-de-rosa e menos o significado real do que a Bíblia quer dizer. A gente não vai seguir essa direção em nome de Jesus. Então, agora voltando, uma vez que vocês já foram ensinados sobre o significado da palavra, é essa palavra que Paulo usa aqui, entendeu? Então, o amor que não exige nada. Por isso ele vai definir esse amor. Por isso que a gente vai ver ele dizendo, é paciente, é benigno, porque ele vai definir, porque o público que ele está dirigindo a carta, ele era um público que ele não entendia, né? Eles entendiam o amor do ponto de vista que eu expliquei para vocês, dessas duas correntes filosóficas que vieram antes de Cristo, mas eles não entendiam ainda esse amor, que vem por meio desse sinal que a gente está aqui atrás, né? A cruz. E outro dia me deram um pedaço de pau dizendo que Deus me mandou levar uma cruz, né? Eu disse, se a cruz é assim, um pedaço de pau cheio de prego enferrujado, Senhor, dá-me graça, né? Então, mas vamos lá, é a cruz de Cristo. É de lá que a gente vê o amor. Por isso que quando o apóstolo João fala de amor, João 3, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Por que de tal maneira? Porque é um amor que o mundo não conhece. O mundo conhece esses dois tipos de amor que eu já apresentei para vocês antes, mas esse amor que Cristo vem trazer é um amor desconhecido, porque só pode vir de Deus para a gente. A gente não tem de forma horizontal, ele tem que vir de cima para baixo, é vertical, né? Nós recebemos e passamos. Então, eu amo porque o Senhor me amou primeiro, eu não amaria o Senhor. É por isso que a gente, quando você estuda, irmãos, e assim, é muito importante que você estude a Bíblia, e estude a Bíblia, porque você evita coisas como, fulano ou vem pelo amor ou vem pela dor. Não, ninguém vem pela dor, e todo mundo vem pelo amor. Por quê? Pelo amor, não nosso, o amor de Cristo. Ninguém vai pelo, eu fui para Cristo por amor. Não, você não foi. Ele teve que regenerar você estava morto. Como é que você podia amar alguém se estava morto? Você nem sabia o significado do amor. Então, mas você ouve essas coisas, né, no meio evangélico. Não, fulano, eu fui pelo amor, mas eu conheço gente que foi pela dor, né? Então, não, essas pessoas nem sabem o que falam. Então aqui ele diz, se eu tiver o dom, profetizar, mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a palavra fé aqui é a ideia de fé que produz efeito, a ponto de transportar montes. Jesus não tinha falado que se a gente tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, daríamos uma ordem aos montes para que eles se levantassem. Imagina um monte saindo do chão e se lançando no mar, e diz, isso pode acontecer. Então, aqui ele diz, se eu tivesse essa fé, se eu não tiver amor, nada serei. E aqui, mais uma vez, irmãos, a gente vê a importância de você ter um conhecimento sistemático da Bíblia, porque como é
enriquecedor quando você lê esse trecho e você tem como pano de fundo o Sermão do Monte, que a gente já falou no capítulo 7 de Mateus. Pessoas que vão chegar naquele dia: Senhor, em teu nome eu fiz isso, isso e isso. Então a reprovação de Jesus pressupõe o quê? Falta de amor. Vocês estão reprovados porque vocês não fizeram por mim. Vocês não me amam. Vocês não amavam a ninguém, porque ninguém pode amar o próximo se não amar a Deus em primeiro lugar. Então vocês não fizeram por amor. Portanto, apartai-vos de mim. Então pressupõe isso. Não está no texto, não está no texto explícito, mas está implícito. Se você estudou a Bíblia, você sabe que na fala de Jesus está implícito ali. Vocês não me amam. Quando ele diz, eu não conheço vocês, não há um relacionamento de amor. Até porque a gente sabe que só pode conhecer por meio de amor, né? E aqui ele diz então, se não tiver amor, nada serei. Então eu não sou nada, eu não vou ser nada. Não há vantagem. Por que é tão importante nesse contexto aqui? Porque a gente, como eu disse para vocês, no contexto grego, que é um contexto que, por incrível que pareça, influenciou todo o Ocidente, e nós estamos incluídos no Ocidente, né? Nós somos do Ocidente. Então, todo o entendimento que permeia as faculdades, os colégios, que entra, né, enraizado na gente desde pequeno, é um conhecimento que vem de lá da Grécia. E é o mesmo conhecimento que Paulo está aqui combatendo. Por quê? Porque esse conhecimento, ele leva você a um entendimento de Deus que não é o correto. A um entendimento do mundo que não é o correto. Então, ele diz mais, versículo 3, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Por quê? Porque há quem, né, desde aquela época e hoje, acredite que o fato de você ser generoso é algo divino. Não. Você pode distribuir os seus bens por vários motivos, né? Então, não tem um motivo, nem sempre. Você vai ver, por exemplo, no hinduísmo, existe pessoas, né, que são consideradas uma espécie, né, de mestres espirituais, né, gurus, é de onde vem a palavra guru, é de lá. Então, que essas pessoas fazem votos de pobreza. Elas passam meses, anos sem tomar banho, né, na mesma posição, sem comer dias, né, usando a mesma roupa a vida inteira, porque eles entendem que isso seria algo assim que eleva o espírito dele, porque à medida que ele se desapegaria das coisas terrenas, ele estaria mais vinculado às coisas espirituais. É um conhecimento é um entendimento de determinadas religiões. Então, por isso que Paulo está dizendo assim, o caminho não é por aí. Não é por aí que a gente vai ter um relacionamento mais correto com o Senhor. Então, aqui ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Perceba, entre os pobres. Os pobres precisam de ajuda? Claro que precisam. Inclusive, a Bíblia vai dizer que, quando o apóstolo Paulo parte em missão, diz assim, olha Paulo, não esqueça dos pobres. E Paulo diz, eu dei atenção a isso. Eu nunca esqueci deles, né? Fiz aquilo que o Senhor me permitiu fazer, o máximo que eu pude fazer em atenção aos menos favorecidos, inclusive no ensino de 2 Coríntios, né? Aquele que colheu muito, não fique com nada sobrando, porque sobrando não tem vantagem. Então vamos imaginar, aqui no Brasil, aqui em Salvador, a temperatura de hoje para a gente é frio, né? Para outros lugares seria até calor, né? Verão, né? Para lugares que vivem abaixo de zero, então essa temperatura seria uma temperatura até de calor. Mas para a gente é frio, né? Agora você imagine uma pessoa que tem uma coleção de casacos. Então ela tem, sei lá, 30 casacos. E você imagina que tem 20 pessoas passando muito frio. Então, onde melhor seria usado esses casacos? Nessas 20 pessoas? Ou no armário dessa pessoa, que tem 30 casacos?
e que só pode usar um por vez. Né? Então, por isso que Paulo diz, aquele que colheu muito não tenha nada, e o que colheu pouco, não lhe falte nada, em tudo haja igualdade. Então, mas ainda assim, não é a nossa missão primária resolver a situação da desigualdade social. Como igreja, nós vamos ajudar sim os irmãos, prioritariamente os irmãos da fé, bem como os demais, à medida que o Senhor nos direcione e nos mostre, mas não é a nossa missão prioritária. Nossa missão prioritária é pregar o Evangelho. Porque se a pessoa ela tem qualquer acréscimo material, mas se ela não tem vida espiritual, aquilo não representa vantagem, pelo contrário, né? O Senhor Jesus fala da dificuldade de um rico entrar no reino dos céus. Então, é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então aqui ele diz, ainda que eu dê todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue, e aqui é como a gente já viu, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma data que é feriado, eu acho que é feriado para as crianças de idade escolar, que é chamado de Tiradentes. E Tiradentes tem esse apelido porque ele era dentista. E ele defendia uma causa, né? E ele foi morto por isso, né? E foi esquartejado, e o seu corpo foi colocado em partes diferentes da cidade. Então, ele ficou como um exemplo de alguém que lutou por uma causa que muitos consideravam justas. Então, Paulo está falando dessa situação. Ainda que você defenda uma causa, não é Cristo, não tem validade. Não é por amor a Cristo, não vai para frente. Né? Então, a gente vê pessoas que vão, de fato, né, para lugares onde estão acontecendo guerras, e essas pessoas vão lá e fornecem alimentos, e se colocam muitas vezes como voluntários, né? A ONU, né? Ela tem voluntários de várias partes do mundo que vão até os campos onde as pessoas, dos refugiados, e essas pessoas ajudam, mas você vai ver que a maior parte dessas pessoas não tem nenhum tipo de relação com Cristo. É até proibido nesses lugares falar qualquer coisa acerca do Evangelho, né? Porque no entendimento deles a religião iria criar um clima de animosidade, né? Pior. Então não fala, não pode falar. Mas as pessoas se candidatam mesmo assim para ir para esses lugares. Às vezes, olha que pessoa boa por quê? Então Paulo está dizendo, cuidado. Ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. A ideia aqui não é queimado no sentido de que eu vou me matar. É a ideia de você dar a sua vida por uma causa qualquer. Então só tem vantagem quando você oferece a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Se for por outra qualquer causa, não tem vantagem. Então a gente vai ver aqui, vocês, né, e eu, a gente sabe quando jovens dão a vida pelo tráfico. Pega a arma com 17, 16 anos e você vai conversar com um jovem desse, às vezes não atingiu nem a maioridade, 18 anos, diz, eu estou aqui para matar e para morrer. E faz um pacto, né, com aquelas associações, né, criminosas, e eles estão lá para morrer por elas. Né? E você vai dizer que isso é bom? Não, isso não é bom. Então Paulo está falando justamente disso. Não adianta você ter uma bandeira, porque a única bandeira que de fato vale alguma coisa é Cristo. Então, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, não tem proveito, não tem. Mas ainda assim você vê que o mundo aplaude. É por isso que é inadmissível quando na qualidade de cristãos, a gente bate palma para pessoas que não são cristãs. Então, eu estava conversando com a irmã antes, e a gente fica envergonhado, eu fico envergonhado. Então, eu fico envergonhado quando eu vejo uma cena que me chocou bastante, eu vi isso, né, em tempo real, as torres gêmeas caindo,
e muitos bombeiros e policiais sendo soterrados. E você sabe que a maior parte daquelas pessoas eram ímpias. Mas eles eram motivados por uma causa, ou seja, não, eu tenho obrigação, eu sou um policial, eu fiz o juramento, eu sou um bombeiro, eu fiz o juramento, então eu vou lá. Aí você diz assim, mas como é que eles vão lá, mesmo sabendo que a probabilidade de morte é enorme, que a probabilidade dele nunca mais, né, ver a sua família é grande, mas eles vão para aquele prédio lá em chamas e muitos mesmo morreram. Então, ver uma pessoa que fez isso, mesmo sem ter a salvação, e eu, que acredito que sou salvo, não tenho coragem para fazer isso, isso é algo que me envergonha. Né? Então, é que me faz chorar à noite e pedir a Deus que mude isso. Então, o que Paulo está dizendo é justamente nesse sentido. Como assim você está se dizendo cristão e você tem exemplos ímpios que nem são salvos? E é nessa carta que Paulo vai dizer que o atleta em tudo se domina, nessa carta de 1 de Coríntios. E eles estão ganhando uma coroa o quê? O que foi que esses bombeiros e policiais ganharam? Um memorial. Então, se você for lá, Nova York, né? Você vai ver, tem um memorial lá para essas pessoas que perderam as suas vidas tentando salvar outras pessoas no ataque. Aí tem uma homenagem a eles. Mas e aí? Adianta alguma coisa se essa pessoa está no inferno, por exemplo? Será que essa pessoa foi para o céu só porque ela teve essa atitude que para o mundo é heróica? Não. Porque a gente sabe que não é esse tipo de coisa que leva ninguém para o céu. É crer em Cristo. Mas assim, isso não mexe com a gente? Tem que mexer. Porque como é que eles, que ganharam uma coroa corruptível, né, uma homenagem humana, foram capazes de fazer isso, e a gente que acredita que vai morar no céu não é capaz de fazer nem metade do que eles fizeram? Nem tem desejo de fazer o que eles fizeram? Então isso é algo que tem que nos envergonhar muito, né? Mas eu creio que vocês estão num patamar diferente, aleluia. Mas ainda aqui, para a gente concluir, isso é só a introdução. A gente vai ter live, calma, a gente vai ter live, daqui a pouco tem a live. O amor é paciente. Então Paulo está dizendo agora, ele vai definir esse amor. Primeiro ele falou que sem ele não tem utilidade. Então, qualquer esforço, qualquer coisa que o mundo lhe aplaudir por fazer aquilo, se não tiver o amor como motivação principal, e que fique bem claro, esse amor é em primeiro lugar quem? A Deus. Não é essa ideia de o amor ao próximo, como canta Renato Russo, né? Renato Russo, que os mais novos não sabem quem é, né? Mas foi um cantor famoso, de uma banda famosa, e ele usou versículos, né, daqui, dessa passagem, para uma canção dele, né? Não tem nada a ver, né? Paulo está dizendo aqui que é o amor que Jesus fala. Qual é o maior de todos os mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Então esse é amor. E aí Paulo vai além para que não fique nenhum tipo de dúvida e define esse amor em relação às suas características. Então a primeira característica desse amor é que ele é paciente. Então é um amor que é paciente. E paciente aqui seria algo assim para a gente, né, trazer, não ficar muito tempo, né? Porque eu sei que vocês têm só até meia-noite. Então é um amor que não tem pressa. Hoje, foi ontem até, né? Escrevi uma frase e eu coloquei até aquela passagem que diz que a gente tem que tomar cuidado, porque uma das coisas que faz com que a gente deixe de fazer o bem é que a gente tem pressa no resultado. Às vezes a gente, né, faz algo para Deus, mas quando a gente não vê o resultado no tempo que a gente espera, a gente desfalece. E aí Paulo diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, o tempo de Deus, nós colheremos, se não houvermos desfalecido. Ou seja, se a gente for paciente, se a gente tiver paciência. E Paulo entendia muito bem, por quê? Porque Paulo, quando chegou em Coríntios, se você pegar lá o livro de Atos, né, e acompanhar a cronologia, você vai ver que Paulo ficou um pouco de tempo em Coríntios, teve uma oposição, Paulo já queria ir embora. O Senhor disse, não, fique aqui, não vai embora ainda, eu tenho muitos eleitos aqui nessa cidade. E foi a segunda cidade que Paulo passou mais tempo, que foi Coríntios. Justamente ele passou 18 meses, né?
Depois, a cidade que ele vai passar mais tempo é a cidade de Éfeso. Somente nesses 2 lugares é que ele passa tanto tempo, os demais não. Então, paciente, tem que ter paciência. O fruto, né? O fruto que é o servo do Senhor, o Filho de Deus. O Salmo diz que é como uma árvore que dá o seu fruto na estação certa, na estação própria. Então não é hoje para amanhã. Ah, mas eu já fiz, já tem 2 segundos que eu orei, ainda não aconteceu, né? Então o amor é paciente. É como às vezes a gente manda uma mensagem de zap para o irmão, aí passa 2 dias e ele não responde. Calma, irmão, eu não estou orando, né? Então você tem amor, seja paciente. Daqui a um mês você está lá, né? Com um monte de coisa na cabeça, aí vem um amém. Amém por quê? Eu não falei nada. Aí quando você pega, ele está dando amém para uma mensagem de um mês atrás, né? Porque é paciente. O amor tem paciência. Então você não perde a paciência. Ele é benigno. Ou seja, o amor, a ideia de benigno é aquilo que só faz o bem. Então o amor não faz o mal. Por quê? Porque no amor não tem mal, só tem bem, né? Então, é como, por exemplo, alguém já foi queimado pela chuva? Não, porque a chuva molha, a chuva não queima, né? Então, é a característica do amor ser benigno. Ele sempre busca o bem da pessoa amada. É por isso que é inadmissível para um cristão, a título de querer fazer o bem para a pessoa, deixar de pregar sobre a realidade do inferno. Mas não, se eu falar da realidade do céu e do inferno, eu vou assustar. A pessoa vai ficar com raiva, a pessoa vai ficar sem sono, a pessoa vai... Mas isso é o bem. Se você não falar as consequências que uma atitude contra Deus traz, você não está fazendo bem para a pessoa. Você está fazendo mal. Você olha para a pessoa e diz, fique tranquila no seu pecado, você não está fazendo bem para a pessoa. Por isso que o amor, ele muitas vezes, ele vai ser, o amor de Deus, né, que está em nós, ele vai ser mal compreendido. A pessoa vai olhar para o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, por exemplo, e vai dizer, Paulo, você é nosso inimigo? Então, por quê? Não está assim, tá? Paulo está dizendo, eu por acaso me tornei inimigo de vocês por falar a verdade? Então, o amor sempre deseja o bem. Mas quando uma pessoa às vezes pega essa passagem solta, né? Acha que desejar o bem é assim, não, eu desejo para você um bom emprego. Eu desejo para você que você não tenha problema nenhum na família. Eu desejo para você que os seus vizinhos sejam pessoas super atenciosas e que assim não coloquem nunca som alto, que você nunca tenha problema de vizinhança e que tudo ocorra de uma maneira assim que lhe seja super, hiper, mega agradável, né? Então isso é desejar o bem. Não, isso não é desejar o bem. Até porque a gente como cristão cresce nas adversidades. Então, mas você não vai desejar o mal, cuidado, né? Senhor, envia problema. Não, você não ora desse jeito, né? Até porque o cristão não precisa orar para que Deus envie problema, né? Os problemas, se você é cristão, eles vão vir porque eles fazem parte do caminho. Como é o caminho que você percorre se você é cristão? Apertado. Então você não ora, Senhor, aperta mais o caminho ainda, né? Isso não é uma oração de um cristão, né? Pelo contrário, a gente aprende a orar de forma, Senhor, me livra do mal, do maligno, me ajuda. Então, cuidado. Benigno, o amor não arde em ciúmes. Por quê? Porque o amor platônico e até o amor aristotélico, né? Ele tem ciúme. Então, é como assim, você é meu irmão. Ah, o irmão Quinho sempre fica do lado de Paulinho. Não acho isso certo. Só porque Paulinho se veste bonito. Né? Então, às vezes a pessoa vai dizer, a irmã Rita sempre dá o pedaço mais gostoso do bolo para a irmã Marcinha. Né? Então, sentir ciúme um do outro. Na igreja, irmão. Já pensou? Então, na verdade, o ciúme é ciúme. Né? Inveja já seria inveja. Inveja é quando você quer
ao que a pessoa tem. O ciúme é justamente porque você deseja, né, um sentimento, né? A inveja está mais associada às vezes ao material, né? Ainda que tem inveja por coisas imateriais, mas o ciúme é mais esse sentimento de que você queria o gostar daquela pessoa para você, não para o outro. Então, o ciúme fala nesse sentido. Mas sempre tem um pouco de inveja por detrás, né? Então, não se ufana. A ideia ufanar aqui, vocês sempre vão pensar em quê? Um pavão. O pavão é o símbolo de alguém que se ufana. Então, o amor não chama atenção. Por isso que, para si. Por isso que Jesus vai dizer, o que sua mão direita fizer, a esquerda, nem a esquerda saiba. Quanto mais o bairro inteiro. Né? Olha, eu não quero tocar trombeta, mas eu fiz isso. Então, não, o amor não é assim. Ele não se ufana. Ele não chama atenção para si, porque você ama quem? Cristo. Então, um exemplo de alguém que ama Cristo, João Batista. E o que foi que ele disse? Que ele cresça e eu diminua. E falando no sentido de que a irmã Marcinha chamou a atenção, o ciúme. Os discípulos de João Batista começaram a ter ciúmes de Jesus. Porque dizia, o povo segue mais Jesus do que João. Não tem inveja, por quê? Porque eles não veem Jesus e João como opostos, mas eles têm ciúmes. Porque eles dizem, devia ser pra gente. A gente veio primeiro. Então esse povo devia estar buscando mais que a gente para batizar, e não os discípulos de Jesus, né? Então isso é ciúme. Quando que faz assim com a mão, ele quer falar alguma coisa. Então, o próprio João Batista, né, quando vê Jesus, ele chama os discípulos e diz, é a ele que você Isso, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É porque quem sempre associa aos filmes, né? Mas é verdade, aquele filme de João, né? Mas é verdade, de fato isso aconteceu. Então, vamos lá. O amor, ele não se ensoberbece. Então, soberba e ufanar seria a mesma coisa? Não. Ufanar fala desse sentido de se orgulhar. E se ensoberbecer é aquela pessoa que acha que sabe o que não sabe. Então, o soberbo é aquele que pensa que sabe o que não sabe. Por isso que a gente vai ver como uma característica do mundo a soberba. Então, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Achar que você sabe, que você entende mais da vida do que o autor da vida. Então, essa é a soberba. É quando você acha que você sabe. Por isso que a soberba precede. Então, você não sabe o caminho, mas você acha que sabe. Aí você nunca vai perguntar uma orientação. Vem cá, estou no caminho certo? Então, por isso que é tão perigoso. Então, o amor não se sente soberbo. O que seria isso na prática? Por mais que você ame a Jesus, e quanto mais você ama Jesus, você sempre sente que o amor que você tem por Jesus é muito menor do que deveria ser. Né? Muito, mas muito mesmo. Então, só quem ama corretamente a Jesus sabe o quão pouco ama. Então, quando você vê alguém dizer assim, eu amo muito a Jesus, nem sabe o que significa isso. Né? Porque o amor não se ensoberbece. Então, uma pessoa que ama de verdade, ele se vê sempre como alguém que está amando pouco. Ele nunca vai dizer, eu amo muito. Por isso que a gente não vai exigir nada de troca, porque a gente sabe que é quase nada, se comparar com o que a gente recebe. Então, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Então, o que seria algo inconveniente? Algo que é feito no momento errado. Então, isso é inconveniente. Então, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que alguma pessoa queira fazer as suas necessidades fisiológicas no salão. Isso é o quê? Inconveniente. Por quê? Você faz, mas você não deve fazer necessidades fisiológicas? Não, se você não fizer, você morre. Mas se você tem um lugar que se chama banheiro, onde você faz isso, né? Então, quando diz que o amor não age inconvenientemente, Paulo, inclusive, aqui está combinando com o que ele havia dito antes, e vai dizer depois, né?
falando dos dons espirituais, que tudo tem que ser feito com ordem e decência. Então, o que é algo conveniente é algo que está sendo feito de maneira ordeira. Por isso que Jesus diz: convens aquilo que hoje eu jante na sua casa. Então, convém que eu passe por Samaria, porque ele ia evangelizar lá a mulher samaritana. Então, o inconveniente é aquele que faz as coisas nas horas erradas. Não tem isso, pastor? Eu posso fazer o que é certo na hora errada? Claro que pode. Principalmente quando você não tem amor. Quando você não tem amor, você não se importa com ninguém. Você só se importa com você. E aí você é o seu tempo. Então, vamos imaginar. A gente se reúne, ora e diz: não, a partir de semana que vem o estudo vai ser 8 horas. Ou então 7 horas. Porque normalmente é 7h30, né? Mas vamos imaginar que seja meia hora mais cedo, meia hora mais tarde. Alguém, não vocês, né? Mas provavelmente quem não vem para o estudo vai reclamar. Vai dizer: mas por que vai mudar? Aí você vai observar que essa pessoa que falou isso nem vem, né? Então isso é o inconveniente. É aquele que não entende que não é no tempo dele, é no tempo de Deus. Então, é no tempo de Deus. O amor, ele não age de maneira inconveniente. Filipe para ir para o deserto. A Bíblia diz que ele esperou? Não, ele foi. Então, por quê? É conveniente para Deus que eu vá. Entenda, a conveniência é sempre para Deus, não para você. Porque às vezes a gente quer fazer o que é conveniente para a gente, né? E aqui Paulo está falando isso. Paulo está falando associado a Deus. Então vamos lá. Não procura, e você vê que aqui vai combinar. Não procura os seus interesses. Você já viu alguém casar com uma pessoa que não tem interesse nenhum em comum com ele? Percebeu porque a maioria dos casamentos dá errado? Porque as pessoas casam por interesse. Aí, não, pastor, eu não casei por causa de dinheiro. E quem disse que é dinheiro que é só por interesse? Às vezes você vai casar com a pessoa porque a pessoa preenche o pré-requisito estético que você tinha a respeito do companheiro, da companheira que você queria. Então, isso é interesse. Então, o amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses. Busca o quê? Agradar aquele que o arregimentou. Então, quando é que o cristão se sente feliz? Quando ele sabe que Jesus está feliz com ele. Ah, pastor, mas Jesus pode... Será que algum comportamento nosso poderia fazer Jesus feliz? Muitos. Porque Jesus não busca em você nem em mim aquilo que ele sabe que a gente não tem, que é a perfeição. Mas o que é que Jesus busca na gente? O desejo. O desejo de agradá-lo. Então, quando ele vê isso no filho, pode ter certeza, é que ele fica feliz, né? Ele sabe que aquela pessoa o ama de verdade. Dá um exemplo de algo na Bíblia, né? Quando Jesus vai falar com Natanael. E muitas pessoas dizem que Natanael seria um dos apóstolos, Bartolomeu, né? Porque Bartolomeu não é um nome. Então, ele vai até Natanael. Quem foi que chamou Natanael? Filipe. Vem e vê. Natanael estava orando. Aí Jesus diz o que de Natanael? Eis aí um israelita. Ele está dizendo que é perfeito? Não, uma pessoa sincera. Uma pessoa que estava buscando a Deus pela motivação correta. Então, e isso agradou Jesus ou não? Com certeza, né? Aquela viúva que deu a única, né, 2 moedinhas, agradou o Senhor ou não? Né? Então, claro que tem coisas que agradam a Deus. A fé do soldado lá, que diz, né, do chefe lá dos soldados, que diz: ah, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Uma coisa que agradou a Jesus: Cornélio, a atitude de Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas agradaram Cornélio. Então, claro que a gente pode e deve buscar agradar o Senhor o tempo todo, irmão. Por que muitas vezes é colocado na nossa mente, e
muitas vezes a gente se permite ter isso na nossa mente colocada, assim, de qualquer coisa, nunca vou conseguir agradar a Deus, porque isso é algo muito confortável. Não, pastor, não tem conforto nenhum, claro que tem. Se eu sei, ou se eu penso que eu nunca vou agradar a Deus, então eu nunca vou tentar. Já que eu nunca vou agradar a Deus. Então por isso que eu tenho muito cuidado, assim, quando às vezes a pessoa vem e diz assim, eu sou um pecador miserável. Sim, mas e depois o quê? Porque se só sou um pecador miserável, então não está dizendo muita coisa. Está dizendo o quê? Sim, um pecador miserável, sim. E essa consciência de que sou um pecador miserável gerou o quê? Nada. Então, ela é falsa. Então é só da boca para fora. Porque é como uma pessoa disser assim, eu estou com muita fome. E vamos imaginar que aquela mesa, veja assim, assim, tem um bolo no centro, ele é de chocolate branco ou chocolate preto, e tem casadinhos de um lado, brigadeiro do outro, e tem mistos, e atrás tem cachorros quentes, daqueles que de forno, sabe? Então, a mesa, e fora, e refrigerantes ao redor, com suco, e do lado assim, aquela geladeira cheia de sorvete, né? Então, a gente está celebrando um aniversário aqui. Então, você vê isso, e aí você conceberia alguém morrer de fome diante disso? Se era só a pessoa ir lá e pegar. Então, como é que a pessoa diz, eu sou um pecador miserável, né? Eu sou um pecador, sou a pior pessoa do mundo, mas Jesus está ali. A graça dele está ali. E aí? Você vai ficar assim? Vai mudar alguma coisa? Eu estou morrendo de sede. Sim, então beba o copo de água que está na sua mão. Então, percebe como há uma incoerência? Quando a gente vê pessoas assim, tentando se diminuir, como se isso fosse alguma coisa em si, né? Ah, mas eu não sou nada, mas eu não conheço nada. Sim, por que não procura conhecer? Você não sabe nada, tudo bem, vamos lá. Não sei nada, ótimo. Então você tem, hoje é segunda, você tem terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda que vem não é possível que você não vai saber nada. Você tem a semana inteira para aprender alguma coisa de Deus. Então vai ter o culto de terça. Já teve o de hoje, né? Então vamos imaginar, tem o de terça, tem o de sexta, tem o de domingo. Aí você vai chegar segunda que vem aqui, se estiver vivo, né? Todos nós vivos, isso é uma suposição. Então a gente chega aqui, a pessoa do meio, eu não sei nada. Como assim não sei nada? Você tem que saber alguma coisa, né? Porque acha que dizer que não sabe nada é alguma coisa que tem que ser aplaudido, né? Uma atitude de humildade. Não, isso não é. Né? Pelo contrário. A falsa humildade, ela é pior do que a soberba aberta. Porque é falsa. Então, engana. Quando você vê uma pessoa assim soberbecendo, você já está soberbo. Mas a pessoa chega, né, com essa falsa humildade, você já diz o quê? E será que é humilde? Será que não é? Então, perigoso. Qualquer coisa falsa é pior. Eu achava que eu ia falar do Sermão do Monte pelo horário, ainda vai ter a live, né? Eu já vou concluir aqui. Então, o amor, ele não procura os seus interesses, ele não se exaspera. Então, a ideia de se exasperar significa assim, algo como, além de perder a paciência, né? Então, já seria algo de você chegar assim e chacoalhar a pessoa, né? Então, ele não age dessa forma de se exasperar. Ele não procura de maneira nenhuma uma atitude violenta, seja essa violência, né, oral, seja uma violência física, né? Então é como alguém que cheio de amor e diz assim para os irmãos: cala a boca! Ninguém fala na igreja, não respire, parado! Vai no banheiro, faça aí agora, faça nas calças. Falta de reverência aí no banheiro, no meio do culto, não é possível que não pode se segurar. É claro, irmão, que se você vai 5, 6 vezes na hora do culto no banheiro, isso, se você não tiver um problema de continência urinária, né, você tem que procurar um médico, né, para tentar resolver essa situação, porque não é normal. Mas se a pessoa chega às vezes do trabalho, ou de manhã, beber uma aguinha, quer ir no banheiro, qual o problema? Então a pessoa não pode
levantar, tomar um café, todo mundo está. Não é assim, né? Então isso não é amor. Então tem que ter reverência? Claro que tem que ter, mas a gente não influencia as pessoas a terem reverência dessa forma, né? Principalmente, por exemplo, a irmã que é professora de salinha, já que se ela agir desse jeito, a gente sabe como é difícil conter, né, aqueles menores, né, que são mais agitados do que os maiores. A agitação dos maiores normalmente está na cabeça, né? Então, mas a gente tem que ter amor. Dificilmente você vai ver alguém que esteja verdadeiramente num ministério infantil se não tiver amor, né? Porque você está cuidando na mente, né, de pessoas, né, do mundo, está cuidando do filho dos outros, né? Não é do filho dos outros. Está orando para que aquela pessoa seja um filho de Deus no futuro. E você tem o privilégio de participar, né, dessa obra. Então aqui ele diz: não se exaspera, não se exaspera, não se ressente do mal. E o que é isso aqui? Não fica com magoado. Então perdoa, o que eu falei ontem, perdoa instantaneamente. Não permita que o sol se ponha sobre a vossa ira. Se já foi dito para a gente que a probabilidade de pagarem o bem com o mal é muito maior do que alguém devolver o bem que a gente faça, então por que a gente vai se ressentir de algo que a gente já sabe? É como, vamos imaginar, você assina um contrato de trabalho onde está lá dito que você vai ganhar um salário mínimo, né? E no todo mês você reclama porque o salário é pouco. Mas vem cá, não foi o contrato? Se você acha que você tem que ter um salário melhor, então você procure um outro emprego onde você assine outro contrato, né? Então não se ressinta. É como, por exemplo, o sentimento que muitos nutrem em relação aos políticos. É perigoso. Eu fico às vezes preocupado quando você vai conversar, pessoas se dizem cristãos, então quando você fala em política, você vê que há um pouco de ressentimento, né? Todos nós temos que tomar cuidado com isso, porque não adianta. Essas pessoas que estão lá, a gente acredita na soberania de Deus, na responsabilidade do homem, então pronto, né? Então, ficar ressentido porque os corruptos são corruptos, vai mudar a corrupção? Não, vai poluir o nosso coração. Então, perdoe. Então, não se ressinta do mal. É como às vezes eu até falei com uma pessoa que foi me dizer, em tom de reclamação, fulano fez isso, não sei o que. Eu perguntei para a pessoa, fulano é crente? Não, fulano é ímpio, está com Deus, com Jesus, do mal. Diz assim, você acha que essa pessoa vai fazer o bem? Aí eu falei, e você é crente? Sou, então! Seja! Uma oportunidade excelente. É fácil? De jeito nenhum, né? Se fosse fácil, mais uma vez, a porta não seria estreita e o caminho não seria apertado. Então aqui ele diz, olha, cuidado, o amor não se ressente do mal, não se alegra, não se alegra com a injustiça, preste atenção, não se alegra com a injustiça. Tem coisas que os cristãos dão risada que a gente não deveria dar, a gente deveria chorar. Tem coisas que a gente fala em tom de brincadeira, e não que a gente não tenha alegria santa, claro que a gente tem um motivo mais que todo mundo para sorrir. Não, pastor, a gente tem um motivo para chorar, somos pecadores miseráveis. É verdade, é o paradoxo da fé. Motivo para ter toda tristeza, motivo para ter toda alegria, né? Mas aqui o que ele está dizendo é outra coisa. Ele está dizendo, não se alegra com a injustiça. E nada é mais injusto do que a propagação do falso evangelho, principalmente no contexto da carta, né? Onde a principal injustiça, por assim dizer, da carta é os falsos mestres propagando ideias erradas na igreja de Coríntios. A gente vai ver, por exemplo, no começo da carta, uns se dizem de Paulo, outros se dizem de Pedro, outros se dizem de Apolo, e tinha um grupo que era o pior, que dizia que era de Cristo. Não
não dou satisfação a ninguém, né? Eu não sou eu, acabou. Então, aqui o que ele está dizendo é justamente isso, ele não se alegra com a injustiça, ele não vê essas coisas de maneira neutra. Ele tem um lado, e o lado dele fica sempre claro. Eu amo a Cristo. Então, qualquer coisa contrária à vontade do meu Senhor, é como diria, né, um cristão do passado, o cristão, ele é aquele que ama o que Jesus ama e odeia o que Jesus odeia. Então é isso que Paulo está dizendo, o verdadeiro amor é assim. Eu não posso me alegrar com algo que entristeceria a Cristo. Não posso. Então, para a gente... eu sempre, no relógio que eu não tenho na frente, eu tenho que ficar, né? Ele diz mais aqui, não, mas regozija-se com a verdade. Então preste atenção, porque aqui a gente vai ver o quê? Uma condicionante. Então, para que você de fato não se alegre com a injustiça, você tem que se alegrar com alguma coisa. Percebeu porque a marca do cristão tem alegria? Então, quando a gente pega lá em Gálatas 5, que fala do fruto do Espírito, o que é que o fruto do Espírito é? As 3 primeiras características dele: amor, paz, alegria. Então, você não pode simplesmente, eu não me alegro com a injustiça, chupei limão, sou cristão. Então, quem fizer a careta mais feia é o cristão mais espiritual. Ser cristão é ter a cara fechada, não mostra dente, né? Então, não dou sorriso, eu sou crente, levo tudo a sério. Então, não é isso. Porque o que ele está dizendo é, a gente não se alegra com a injustiça. Por quê? Porque a gente se alegra com outra coisa. A gente não deseja as coisas do mundo. Por quê? Porque a gente deseja as coisas do alto. Quando Paulo está dizendo, eu busco as coisas que são do alto, eu busco porque eu desejo. Você nunca vai buscar algo que você não deseja. Pastor, eu nunca pensei desse jeito. Como você não pensou? Você acha que vai buscar alguma coisa que você não deseja? Né? Então, por exemplo, quando o irmão Paulinho vai na casa do irmão Quinho, é porque ele quer pipoca. Ele sabe que vai ter pipoca lá. E quando o irmão Quinho vai para a casa do irmão Paulinho, ele quer pão, porque ele sabe que vai ter pão lá. Né? Um já sabe o que tem na casa do outro. Então, eles buscam. O irmão Paulinho disse, eu acho que eu vou adotar essa ideia da pipoca também, viu, pastor? Então, amor em primeiro lugar. Aí Paulinho disse, em nome de Jesus. Né? Nossa. Então, regozija-se com a verdade. Percebeu que a injustiça aqui tem a ver com a mentira, com a propagação de um falso evangelho, com a propagação de qualquer tipo de religiosidade desprovida do verdadeiro amor. Então, por que eu falo verdadeiro amor? Porque só tem o verdadeiro amor quem tem acesso ao verdadeiro evangelho. Você não pode ter nada que seja verdadeiro se não vier da verdade. Como assim, pastor? Qualquer justiça que não seja de Cristo é injustiça. Por mais que pareça justa aos nossos olhos. Então, qualquer boa ação, se não for de Cristo, não é boa ação, porque algo só pode ser bom se vier dele. Então, olha como os nossos olhos são perigosos. Por isso que desde Abraão somos chamados para caminhar por fé e não por vista. Ou seja, a gente vê o que está por detrás da cena. Como diria, né, uma linguagem de quem gosta de cinema, né, os bastidores. Então você vê os bastidores. Você está vendo, por exemplo, alguém que entra nessa porta. E o que é que ela vê? Ela vê pessoas sentadas, uma pessoa falando muito alto, com o microfone na boca, sem necessidade, porque aqui é pequeno, mas a gente bota assim mesmo, para na gravação, né, as pessoas ouvirem melhor. Então, a pessoa entra e diz, é uma reunião qualquer. Mas aqui é uma reunião qualquer? A gente sabe que não. Por quê? Pelos olhos da fé. A gente acredita que a gente veio aqui para ouvir a voz de Deus. Por que a gente não pode ouvir a voz de Deus em outro lugar? Pode. Mas foi o próprio Deus que escolheu se manifestar de maneira especial nessas reuniões. Quando, como igreja, nos reunimos para aprendermos da forma que Ele deixou como exemplo.
Então, isso exige fé. Então, você vem para cá e você entende, não é algo comum aqui. Você vai além e você percebe que há interferências espirituais. Há interferências espirituais de demônios tentando de alguma forma evitar o quê? Que a semente encontre um solo para germinar. Não é assim na parábola do semeador ou eu estou exagerando? Quem é aquele que vai e rouba a semente? Rapidamente. Toda vez que tiver pregação do evangelho genuíno, quem é que está ao redor? Satanás. E ele não pode ver uma semente dando bobeira no chão que ele vai tentar roubar. Isso está acontecendo. Tem pessoas que às vezes nem vão notar isso. Então, mas está acontecendo. Sempre vai acontecer. Você vai para sua casa, você vai deitar num colchão bom e você tem um travesseiro da NASA, né? Para dormir. E você está lá dormindo, no bem bom, e para quem gosta, como eu, né, de um friozinho, que eu sou calorento, então você está uma noite super agradável para você dormir. Amém? Mas tem alguém que não vai dormir, vai ficar ao seu derredor. Pastor, pare de me assustar, pastor. Pare com isso, ainda mais que dia de vento assim, fica. Vocês na janela da casa de vocês fica assim, lá de onde eu saí estava esse barulho. Né? Para quem tem medo, né? É vento, irmão. O vento faz esse barulho. Não fique com medo do vento, não, pastor. Isso é filme de terror. Não, meu filho, é vento mesmo, né? Então, mas independente de você acreditar em filme de terror, não, espero que não acredite. Mas a gente sabe que tem um pessoal do mal que está ao derredor. É verdade, tem muito traficante, ladrão, bandido. Não, eu estou falando desse pessoal, também tem esse pessoal, né? Mas quem é que eu estou falando? O inimigo. Os seres espirituais do mal. Eles vivem, preste atenção, eles vivem. Então não crie falsas expectativas de que você vai, né, fazer como nesses filmes esotéricos, botar algum tipo de mensagem especial na sua porta e impedir que eles transitem. Não. Você é crente, ele não vai entrar em você. Mas a gente não pode impedir que ele transite. A gente não pode impedir que ele sente aqui e assista o culto. Você sabe que eles prestam mais atenção que muitos de nós. Então, eles estão aqui. Vocês acreditam ou não? Quem é que vai nos acompanhar e está em casa? Deus, com certeza. E quem mais? É esse pessoal também. Quando a gente entende isso, o que é que faz? O que é que acontece? Nós aumentamos, pelo menos deveríamos, a nossa vigilância. É como, por exemplo, se você está andando na Avenida 7 movimentada, a vigilância no seu celular não vai ser a mesma numa praia deserta. Vai? Então, não vai. Por quê? Porque a praia está deserta, só tem você está ali, né? O celular tá, deixa no chão, dá um pulinho ali, pronto, voltou. Mas você está na Avenida 7 movimentada, você para olhar alguma coisa, vamos imaginar que aqui é um stand daqueles, né, que vende dos vendedores informais, você vai deixar o seu celular assim? E vai virar aqui e conversar sobre o preço da... Quando você voltar, meu filho, é frações de segundos. Você vai fazer isso? Não, você não vai, porque nesses ambientes você vai aumentar o quê? A vigilância. Você sabe que ali tem um índice de roubo, né, de furto muito grande. Então, quando você entende a realidade do mundo espiritual, isso deveria aumentar o quê? A nossa vigilância. É como, por exemplo, se eu sei que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, eu fico com mais receio quando a minha carteira está cheia ou quando ela está vazia? Não, nas duas situações. Por quê? Porque quando ela está cheia é perigoso, e quando ela está vazia é perigoso também. Porque o amor ao dinheiro não é ter dinheiro. Então, quem deseja mais dinheiro é aquela pessoa que não tem nem dinheiro para comprar o pão e está querendo dinheiro para comprar o pão para levar para casa. Então, é por isso que é perigoso também, porque o contentamento não tem tanto a ver com quantidade. Não é interessante? Porque na mentalidade, às vezes, mais religiosa, a gente diria isso, né? Não, quem tem muito dinheiro é perigoso, mas quem não tem também. Você pega Filipenses, Paulo diz, eu fui provado nas duas situações.
Porque você pega uma oração que lá no Antigo Testamento, Senhor, que eu não tenha pouco, para que eu não venha a negar o teu nome. E que eu não venha ter muito também, para eu não esquecer do Senhor. Então é sempre esse cuidado. Por isso que a ideia é, eu aprendi a viver satisfeito. Contentamento está falando de satisfação. Porque às vezes a gente fala a palavra contente, no português dá a ideia mesmo, né? Dá a ideia meio de sorriso, né? Uma coisa mais assim. Contente, Paulo está falando ali no sentido de satisfação. Eu aprendi a viver satisfeito com o que Deus me dá. Porque eu oro, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Eu sei que Ele vai me dar. Né? Então é nesse sentido. Irmão, quer falar alguma coisa? Vou dar uma mãozinha? Não. Eu sempre penso. Mas é o horário. Ele fez a mãozinha, eu já entendi que é o horário. Amém. Vou concluir aqui. Essas verdades que estão aqui agora delimitam o amor. Tudo sofre. Então, ele sofre o quê? Tudo. Pastor, mas aí só Jesus. Mas vem cá, irmão. E como foi a morte de Estevão? Você acha que aquela morte foi com amor ou sem amor? Com amor. Então, o amor tudo sofre, até a morte. Então, uma pessoa pode me matar, mas eu não vou matar de volta. É por isso que não tem no Evangelho legítima defesa. Né? Eu matei, mas porque a pessoa estava tentando me matar. Eu não tive a oportunidade, tomei a arma e dei um tiro. Então, você tem a oportunidade até de correr. Né? Desde que não seja covardia. Mas, matar o outro você não pode. Eu sei que tem muitos doutrinadores que vão dizer o contrário, né? Até para justificar as guerras e tantas coisas que aconteceram no decorrer, mas não se justifica, a gente sabe que não se sustenta no Evangelho esse tipo de entendimento. Então o amor tudo sofre, e sofre e sofre. E mais ainda, Filipenses diz que o Senhor nos deu graça de crer somente? Não só de crer, mas de aprender a sofrer por o quê? Pelo quê? Por amor a Ele. Então o amor é nesse sentido. Tudo sofre. Não é um sofrimento platônico, né? Porque a pessoa que tem um amor platônico sofre. Ah, meu Deus, eu amo tanto aquela pessoa. Eu não sei se hoje não é mais desse jeito, né? Mas quando eu era mais novo, bem mais novo, eu já fui bem mais novo, né? Há 200 anos atrás. Então, na minha época, as pessoas elas tinham pôsteres, né? Tem gente que nem sabe o que é pôster, né? Pôster é que você tinha de alguma pessoa que você achava legal, uma banda, um cantor, um ator famoso, né? Então a pessoa ficava lá, ah, meu Deus, né? Essa pessoa, né? E hoje em dia você tem aquelas pessoas que você segue, né? No Instagram, isso, aquilo. Então é isso, a pessoa às vezes está lá com aquele amor e sofre. Você viu o que fizeram com fulano de tal? A bichinha, o bichinho. Aí você vai dizer que quem é o bichinho? Neymar deve estar sofrendo tanto. Porque falaram alguma coisa aí que ele não está sendo assim tão correto com a mãe do filho dele, né? Então ele deve estar sofrendo tanto com isso. Então as pessoas às vezes sofrem. Mas isso não é sofrer por amor. Não tem nada a ver com sofrer por amor. Então quando Paulo está dizendo que o amor que tudo sofre, ele está falando de Cristo, né? Aquele que ama a Cristo. Tudo crê, por isso que não pode desassociar jamais o sofrimento de fé. Porque sofrimento sem fé não gera nenhum benefício. E a gente vê isso na segunda carta aos Coríntios, que o sofrimento segundo Deus opera arrependimento para a salvação, mas o sofrimento segundo o mundo não tem qualquer benefício, pelo contrário, ele só testifica da morte eterna. Então tudo crê, tudo espera. E espera que a gente tem que ter cuidado, porque tudo espera não quer dizer expectativa. Porque muitas vezes as nossas expectativas, elas não serão satisfeitas. Jesus não tem obrigação com as minhas expectativas, né? Jesus tem obrigação com a sua palavra. Então quando ele diz que tudo espera depois de que tudo crê, então você já pressupõe que você só espera naquilo que você crê. Percebeu? Então quando você pega solto, tudo espera. Não, então tá vendo? Eu amo, então eu espero que vai acontecer isso aqui. Não posso esperar isso porque ele não disse que ia fazer isso.
Ele não disse que ia ser dessa forma. Então, você só vai ter esperança, você só vai esperar algo que Jesus disse que faria. Então, por isso que esse amor, ele tem essas características. Quando você pega esse versículo, eu já vi muita gente fazer isso na igreja, né, pegar esse versículo 7, sem explicar nada, dizer, está vendo, a igreja está totalmente sem amor. Não sei qual igreja você se refere, porque se for a comunidade cristã Vida Eterna, eu vejo pessoas com amor lá. Né? E, então, mas a pessoa que normalmente diz, a maioria das pessoas está sem amor, essa pessoa devia se analisar. Porque quando a gente está observando demais o amor dos outros e não está dando atenção ao amor que a gente está dando aos outros, é um sinal de que a gente não está na direção certa. Então eu tenho que me preocupar muito mais se eu estou amando da maneira correta ou se as pessoas estão me amando. Então quando você vê gente dizer lá, a igreja está sem amor. Sim, por quê? Se a igreja está sem amor, você está com amor? E se você está com amor, então pensa. Uma luz, pelo menos. A igreja está sem amor, sim. E aí? E você nisso? Você percebe como é sempre assim? A igreja está sem amor. Eu não tenho responsabilidade nenhuma com isso. Já viu quando a pessoa diz? Pois não é essa direção que a Bíblia nos ensina. E aqui essa parte que todo mundo se identifica. Aleluia. Tudo suporta. Ó, pastor, vou dizer uma coisa. Eu só vou até... Não, meu filho, nunca diga isso. Porque se você disser isso, você está se colocando em uma situação que, se você é cristão, vai acontecer. Pastor, não entendi. Vá para o livro de Jó. Então, é muito interessante e, para não dizer, né, perfeito, porque a palavra de Deus é perfeita, a maneira como Jó diz do que ele sente em relação ao que aconteceu com ele. Ele diz: o que eu mais, não é o que eu temia, é o que eu mais temia. Então você presta atenção na frase, você entende. Jó tinha medo de que isso acontecesse com ele em algum dia, porque de alguma forma ele achava que não conseguiria suportar. Por isso que ele glorifica a Deus, porque Deus deu graça para ele suportar. Então ele diz: Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, mas era o que ele mais temia. Era o que ele mais temia. Você acha que quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac, porque ele teve que dizer o filho a quem você ama? Não é qualquer filho, viu, Abraão? Tem que ser o que você não quer. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que, como cristão, e eu tenho vivido isso experimentalmente, né, para falar para vocês. Quando a gente diz, se eu vou falar por mim, né? Então, se tocar nos meus filhos, aí, Senhor, aí eu desço da cruz. E aí o velho Nizam vai chegar chegando. Vai chegar e não vai. Porque tem graça. E a graça é maior do que a nossa fraqueza. Mas assim, é uma lição que fica. Não bote, porém, senão. Tire tudo isso. Você tem que entender. Senhor, o Senhor sabe até onde eu aguento. Porque foi o Senhor que me fez. É como você entra no elevador... Você não precisa de fé, você só precisa o quê? Saber ler as instruções, até e ser honesto, né? Porque às vezes tem lá, até 400 quilos. Aí entra um pessoal assim, tipo eu. Irmãos, eu perdi agora 16 quilos, né? Eu peso 94 hoje, eu estava pesando 110, há 3 meses atrás, 4 meses atrás. Então, aí chega a pessoa como eu, de 94 quilos. Então, a pessoa olha para mim e diz: não, todo mundo aqui tem 70. Aí eu digo: tenho 70. Não, eu sei que eu não tenho 70. Eu tenho 94 quilos. Então, aí o elevador não. Eu fiz as contas, 70 aqui, 70 vezes 5, vai dar 350. O peso do elevador vai subir, não sobe. Por quê? Porque está lá. Sobe o quê? Sobe o quê? 350 quilos. Então não tem mais. Então você lê a instrução e você tem que ser honesto.
Ô irmão, podem subir, eu vou no próximo. Eu já percebi que o excesso é por minha causa. Então, aqui ele diz, tudo suporta. Então, por que você suporta tudo? Porque aquele que fez o seu caminho é o que fez você. Então, não é o seu caminho, é o caminho que Deus fez para você. Por isso que é tão maravilhoso quando você entende a Bíblia como uma coisa só, como ela deve ser entendida. Então, quando você pega, por exemplo, 1 de Coríntios e separa completamente da carta aos Efésios, você perde tanto. Porque é na carta aos Efésios que o apóstolo Paulo fala desse assunto. Ele fala lá quando ele diz da graça, capítulo 2, se eu não me engano, e ele diz, nós andamos nas boas obras que de antemão foram preparadas para que andássemos nela. Então não é qualquer caminho, é um caminho que Deus fez para você, e Ele fez um caminho para você que você consegue suportar. Então se você disser não consigo, você está dizendo que Deus é mentiroso. Ele diz que você consegue. E é nessa carta também que Paulo diz o quê? Não vem sobre nós nenhuma tentação que não seja, tentação ou provação, no original no grego é a mesma palavra. Aí muitas vezes ela é traduzida dependendo do contexto, né? Só para os irmãos entenderem. Então, não vem nenhuma provação, nenhuma tentação sobre nós que não seja humana. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Então, o Senhor não vai botar a gente para lutar em pé de igualdade com um demônio, que é um ser espiritual muito mais forte que a gente. Mas a gente luta contra demônios. De que forma? Pelo Espírito. Então, o Espírito Santo batalha em nós contra essas forças do mal que estão contra nós. Mas se for eu contra o demônio, quem que vai apanhar? Eu. A gente já viu o exemplo lá de 7 que saíram apanhados, né? Então, não vem nada que não seja humano. E juntamente com a aprovação, ele mostra a forma de você fugir dela? Não. Ele sabe, ele te ensina a maneira de você superar aquela dificuldade. Ele diz, é por aqui que você vai subir essa montanha. É por aqui que você vai vencer essa dificuldade. E aí você segue a orientação dele e você supera. Então, por isso que você suporta tudo. Não é porque você é forte. Porque forte é aquele que te conduz. E ele não é só onipotente, ele também é onisciente. E em que sentido? Ele sabe o que fala. Então, quando ele dá um conselho para a gente, vá por aqui, vá por aqui. Eu quero concluir aqui, por causa do horário. Os irmãos da live já podem se acomodar. Mas é impressionante, irmãos, como às vezes a gente diz que é crente, mas se comporta como se não fosse. Eu ouço muitas vezes, né, já ouvi de pessoas, de anos de igreja, pastor, e Deus fala? Não, irmão? Deus está falando aqui tem quase 2 horas. Você leu a Bíblia hoje? Ele falou. Não, eu sei, pastor, é verdade. Ele fala na pregação, ele fala quando a gente lê a Bíblia, mas ele fala quando você está orando também. Eu não sei se o seu dia foi assim, mas no meu dia hoje, como ontem, como tem sido, né? Todos os dias eu preciso, muitas vezes, de orientação de Deus para as decisões que eu vou tomar. Então, eu não vou mais cometer a falha que eu já cometi como um cristão imaturo. Por isso que o apóstolo Paulo, nessa carta também diz, quando eu era menino, eu tinha comportamentos de menino. Perceba, não é que você é incrédulo, você é menino. E o que é um comportamento de menino? Por exemplo, não sabe como se alimentar direito, não sabe a hora de dormir, não perde o horário de acordar, não sabe se comportar nos lugares. Comportamento de menino. E aí Paulo diz, quando eu cresci, eu abandonei os comportamentos de menino. Então, quando a gente cresce, a gente entende que falar com Deus o tempo todo é justamente o que Jesus nos ensina. A orai sem cessar, para não cairdes em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nos nossos desafios diários,
Nós temos que fazer muitas escolhas. E às vezes a gente faz a escolha pelo Google, né? Então, eu vou pelo caminho X ou pelo caminho Y? Não, deixa eu ver aqui o que é que o Google Maps diz. Não, o caminho X está engarrafado, o Y está livre, eu vou pelo Y. Aí o Y tem um problema lá e o X começa a fluir. Fala, meu Deus, por que eu fui por aqui? Porque eu não orei. Não quer dizer que você não faça uso dessas ferramentas. O que eu quero te dizer é que essas ferramentas, sem a orientação de Deus, não valem nada. Então a gente tem um livro de Salmos para dizer que em vão edifica a casa, em vão edificam aqueles, se Deus não está lá. E o sentinela, que fica de olho para ver se está vindo algum inimigo. Mas se Deus não estiver protegendo, adianta? Não. Então não é na nossa força, nunca foi. Não é na nossa sabedoria, nunca foi. Não que quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente medita na palavra do Senhor, uma série de decisões a gente já sabe, porque a Bíblia já vai nos ensinando. Mas muitas outras não. Muitas outras é aquele orar mesmo. Que alguns crentes assim mais racionalistas vão dizer que não existe. Não, eu sigo a Bíblia. Nesse sentido, irmãos, eu não sigo assim Lutero, né? Pastor, mas Lutero é Lutero, mas ele nunca foi perfeito. E esse é um dos motivos de não ser perfeito. Ele diz, eu tenho um contrato com Deus, eu tenho um acordo com Deus, de ele só falar comigo por meio da Bíblia. Eu não posso ter esse acordo com Deus. Por quê? Porque não sou eu que dito as regras do acordo. Às vezes a gente pensa que o acordo com Deus é um acordo em pé de igualdade. Nunca foi. E se o Senhor quiser falar comigo de outra forma? Desde que seja de acordo com a palavra dele, irmão. Então a gente não pode querer que Deus haja só do jeito que eu quero. Nunca vai ser assim. Nunca foi. A palavra de Deus está em primeiro lugar, sempre esteve, é o centro de tudo. Mas e a oração? A gente vai dizer que a oração é só pedir as coisas para Deus? Não, é ouvir Ele também. É por isso que muitas vezes a gente ora tão pouco. Porque depois que a gente vomitou os nossos pedidos, a gente se levanta e acha que fez a nossa parte. Porque você acha que tem pessoas que ficavam às vezes 5 horas orando? Eu vou ficar aqui até que o Senhor fale comigo. Pastor, onde é que você encontra esse princípio? Vem cá, você nunca viu Jacó no Vale de Jaboque? Eu só saio daqui quando o Senhor me abençoar. Então, você está orando? Você acredita que aquela causa é justa? Você acredita que precisa daquela orientação de Deus? Porque senão sua vida, a vida de outras pessoas vai estar em risco. Não se levante enquanto não tiver uma resposta. E as demais coisas não importam. Por quê? Irmão, tantos versículos, mas eu vou dizer um só. Há muitos caminhos que aos nossos olhos parecem, olha como são os nossos olhos, os melhores caminhos. E tem muitas historinhas de crianças, né? Crianças, cuidado, vocês não estão por aqui por acaso. Que são baseadas, se você prestar atenção, numa cultura, assim, que de alguma forma é influenciada pelo cristianismo, ainda que deturpado. Vou dar um exemplo. A historinha, o conto, né, de Joãozinho e Maria. Vocês já ouviram falar desse conto? Que tem a bruxa, que tem a casa de chocolate. E aí, o que é que acontece? Eles veem aquela casa de chocolate e aí eles pensam o quê? Me dei bem. Eu não sei se eu começo a comer na porta, não sei se eu como a janela. Eu acho que eu vou comer o telhado. Porque o telhado, o chocolate telhado é mais bonito. Eu acho que é mais saboroso aquele chocolate ali do telhado. Não sei qual é a parte que eu como primeiro. Mas a gente sabe que foi o que aconteceu com eles, né? Então, é perigoso. Imagine João e Maria olhando para aquela casa de chocolate. Parecia o que para eles? É um sonho se realizando. Mas eles não sabiam que a bruxa estava, que aquilo fazia parte do quê? Da armadilha da bruxa. É a mesma coisa, se você quiser trazer para o nosso, no sentido prático, como é que funciona, irmãos, uma pescaria? O que você coloca no anzol? Hein? Uma isca. Como é que você pega rato? Pastor, eu não pego não.
Quem pega é o rato, é o pega. Então tem que ter algo que atraia, para poder fisgar, para poder pegar. E a gente é do mesmo jeito. Então você acha que Satanás, ele vai usar o que para atrair você e a mim? O que a gente gosta ou o que a gente não gosta? Você acha que Dalila, ela era de um jeito que Sansão não queria? Por que você acha que Davi olhou para Batseba? Porque Batseba era uma pessoa assim, do ponto de vista, né, da beleza, né, física, uma pessoa que não preenchia os requisitos que Davi queria. Era isso? Será que Davi se sentiria atraído por Batseba se ela não fosse, né, Batseba? Então é preciso que a gente entenda que a tentação é assim. O diabo sabe o que você gosta. Olha, irmãos, toda vez que eu começo a meditar nisso, eu me assusto. Por quê? Porque imagine, pastor, o senhor está dizendo que é assim? Não, não é assim porque eles não precisam, mas eu estou dizendo isso para a gente entender. É como se cada demônio, e eles são organizados, viu? É como se o demônio responsável por atribular esse lado aqui, que é o meu lado direito, Paulinho, que eu estou incluído no lado daqui, não é vocês aqui. Então vocês quatro aí estão livres desse demônio, viu? É outro. Então esse demônio aqui, ele já notou, dizendo, Quinho eu já sei, Quinho é pão, Paulinho é feijão, a irmã Gisele, já anotei aqui, é açaí, mas tem que ser o de lá, o daqui não atrai tanto, né? Marcinha, rapaz, Marcinha, deixa eu ver, já anotei aqui. Estelinha, a Estelinha e a Heleninha, das duasinhas, chocolate. Botou chocolate. Henrique, né? Diga aí, Henrique. Já sei o que é, né? Qualquer tipo de comida, né? Em quantidade. Então, ele já sabe. Ele já sabe. Eu estou dando um exemplo aqui só alimentar. A gente sabe que ele não fica preso a isso. Então eu sei, ele sabe o que agrada a você, o que vai atrair você até a armadilha. Ó, a armadilha. Porque fala lá no Salmo 91, o laço do passarinheiro. Como é que você pegava o passarinho antes? Você botava um monte de coisinha, né, para atrair ele, aquelas sementinhas, e fazia uma espécie de laço, né? Quando ele começava a ciscar ali, ele pisava naquele negócio e à medida que ele arrastava, aquilo prendia o pezinho dele, ele ficava ali o quê? Preso. Aí era só a pessoa vir depois. Já viu como é que pega caranguejo? Mesma coisa, você faz uma caixa, né, até onde eu me lembro, uma espécie de caixa de madeira, bota acho que eles gostam de carne, né, velha, e aí eles entram e não conseguem sair. É como uma entradazinha assim que eles conseguem às vezes entrar, mas não dá para sair. E aí quando você volta, depois de um determinado tempo, a caixa está lá cheia, né, desses animais. Então, como é que você acha que o inimigo faz com a gente? Tem um caderninho. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que aprender o quê? A se dominar. Porque se a gente não se dominar, a armadilha está ali. E a gente cai. Isso vem desde Caim. Ó, Caim, foi Deus que avisou ele. Não foi nem um pregador meia boca como eu, foi Deus. Caim, o pecado está ali. Ele está batendo na sua porta. Não abra. Não abra. Não ache que o pecado é, não, mas eu só quero uma mão. Ele não quer uma mão. Você já imaginou se você encontra um leão, né? E ele diz, eu só quero a sua mão. Você acha que quando ele arrancar a sua mão, ele vai se satisfazer? Ele vendo o sangue jorrar? Esses animais que gostam de sangue, né? Você acha que ele vai se sentir o quê? Satisfeito? Não, eu só quero a mão, agora pode ir embora, viu? Volte para casa, eu só queria a sua mão. Aí eu vou pegar outra pessoa, eu pego o pé, tá certo? Não quero matar ninguém hoje, eu só quero pedaços de alguém. Não é assim que funciona. Então precisamos estar atentos. Porque o inimigo está. Ele sabe do nosso dia. Vou dizer uma coisa para assustar você, que vai me assustar, que já está me assustando. Ele sabe o que a gente organizou
para quando a gente voltar para casa. Por quê? Porque ele adivinha? Não, porque a gente já falou. Porque ele sabe os nossos hábitos. Ele sabe que quando a gente volta do culto, principalmente quando o pastor fala demais, o pastor falou demais, eu quero chegar em casa, eu quero tomar banho, me jogar na cama, porque hoje o culto, ele sabe disso. Ele sabe que tem algumas pessoas que já, eu chego, no meu caso, por exemplo, né? Chegar em casa, eu vou comer alguma coisa. Ele sabe disso. Por quê? Porque eu faço isso todo dia. Normalmente, quando eu volto do culto, que eu chego em casa um pouco mais tarde, eu vou. Ele sabe dos nossos hábitos. Então, você acha que ele não pode colocar uma armadilha e se a gente estiver desatento, a gente vai cair? Por isso que a gente tem que aprender a entender que por mais que o Senhor nos proteja, e Ele nos protege, mas quando a gente não tem a diligência, a vigilância, isso é desobediência. E o Senhor não protege a gente na desobediência. Se Ele é filho, se nós somos filhos, Ele nos corrige para que nos tornemos diligentes. Porque a diligência é uma característica que a gente tem que ter. Amém? Já falei demais, os irmãos da internet já estão pedindo a live. Então nós vamos ter os louvores espirituais e depois a oração final do irmão Paulo até meia-noite e a gente vai concluir. Glória a Jesus, ajuda o Senhor. Não me perdi. Amém, Jesus. Amém. E vamos glorificar o nome do nosso Senhor. Esses irmãos que ajudam a cantar.
mas rejeitado entre os homens, ainda assim carregou nossa dor. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se desfaz. Satisfazer o Criador, Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Obrigado, Senhor. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, sem entregou aos travos, derramou sua vida até a morte, provando a mira amada pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor. É motivo de alegria, Senhor, que nós viemos aqui nesta noite aprender, Senhor, em relação do amor, Senhor. O meu pedido, Deus, em prol não só de mim, mas em especial, começando do nosso pastor e toda a igreja, é que o Senhor derrame amor sobre nossas vidas. É como nós aprendemos hoje, Senhor, que sem o amor de nada vale. E que nós precisamos amar uns aos outros verdadeiramente. E, em primeiro lugar, amar a Ti, Senhor, acima de qualquer coisa. Que o Senhor nos ajude a perseverar até o fim nesse santo caminho de salvação. Que, como pastor aqui foi usado por Deus, Senhor, que o Senhor derrame amor sobre nós, que a gente venha suportar tudo que vem acontecer, Senhor, em nossas vidas. Uma vida do amado Comum, tia Rita, a irmã Gisele, a Leninha, Estelinha, Henrique, Quinho, Mateus, sobre a vida de irmão José, sobre a minha vida e sobre a vida de toda a tua igreja, Senhor. Que o Senhor nos guarde. Obrigado pelo dia, só quero agradecer a Ti, Senhor, meio todo o cansaço que nós temos, para aqueles que trabalham e para aqueles que têm outro tipo de atividade. Nós sabemos, Senhor, que buscamos ao Senhor muito pouco, Deus. E esse é um dos melhores momentos. Eu continuo compartilhando com meus amados irmãos. O melhor momento do meu dia é quando chega esse momento de ver os irmãos, de compartilhar a Tua palavra e de aprender de Ti, que é nosso amigo de coração. Toma a vida das filhas do pastor, do pai, das irmãs, e que o meu pedido é que o Senhor alcance essa família, Deus. É que o Senhor, Pai, derrame da Tua sabedoria sobre a vida dele, para que ele venha pegar também o Evangelho para os seus. E muito obrigado, Senhor, pela vida dele. Eu continuo te agradecendo. E que o Senhor derrame amor sobre nossas vidas, para que a gente também venha amar Ele. Essa é a minha humilde oração. Assim como o Senhor nos trouxe, o Senhor nos leve a nossos lares, o Senhor nos guarde, o Senhor nos proteja, porque cremos na Tua promessa, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém.